Oi, hoje eu vou falar a respeito do pedal Whammy Ricochet da Digitech, suas possibilidades de regulagem e a forma como eu utilizo esse pedal no meu set para gig ao vivo e gravações. O Whammy é o nome dado ao efeito. Essa versão que eu vou testar é a versão Ricochet. Ela é uma versão simplificada do Whammy tradicional. Eu acho que a principal diferença entre eles é o tamanho do Ricochet. Ele é um pedal quase 3 vezes menor que o tradicional. E muito disso se dá porque ele não tem o pedal de expressão. Mesmo sem um pedal de expressão, o Ricochet consegue ser um pedal muito intuitivo e fácil de usar. Vamos para o pedal que fica mais fácil de entender. Bem, então a principal diferença desse Whammy Ricochet para o Whammy tradicional é exatamente o acionador. No Whammy tradicional a gente tem aquele pedal de expressão, né? Aquele aceleradorzinho, e aqui a gente só tem esse acionador. Você percebe que ele é um acionador diferente quando a gente toca nele. Por exemplo, um acionador convencional, ele tem esse barulho. Ele liga e desliga o efeito. No Ricochet ele não tem essa função. Que é exatamente para ele não ter essa trava. Então ele funciona como se fosse o pedal de expressão. Você não precisa descer o pé daquela forma como no pedal de expressão, basta você acionar aqui. E aí você pergunta, como é que funciona? Mas então como é que eu vou saber a velocidade que eu quero, a velocidade que eu desço o pé ou que eu volto o pé? É aqui por esse controle chamado Ballistics no pedal. Esse controle de cima, chamado de Shift, ele controla a velocidade que o meu acionador vai subir, ou seja, a velocidade que o meu pé vai descer no pedal. Fica fácil de perceber aqui por esse LED, que é muito legal, bem visual também. Então, quando eu aciono o pedal, ele sobe numa determinada velocidade. Se eu subo mais, você percebe que ele já sobe mais lento. Então, se eu coloco até o final, o efeito desce muito mais lento ainda. Então, isso aqui é exatamente o controle da minha descida do pé no pedal. E o de baixo é exatamente o return, que é a minha volta do meu pé no pedal de expressão. Então, da mesma forma como o shift, se eu coloco ele no final, ele sobe rápido e desce rápido. Então, eu tenho esse controle separado, eu vou subindo. Aqui o shift ele está na posição mais rápida, então ele sobe rápido, mas quando eu aciono, ele volta mais lento. Então eu tenho controles independentes dessa descida e da volta do meu pé. Mas aí você me pergunta, no Whammy ele vai e volta e aí você só aperta no pedal e ele está acionado. Nesse pedal ele tem exatamente essa função chamada Momentary. Aqui ele está desligado, está no off. Então quando eu aciono o pedal ele vai ficar ligado, como se fosse um oitavador utilizando aqui as oitavas que você escolher. Então para você usar ele como um pedal de expressão, a gente precisa colocar essa na função ON. E aí ele vai funcionar exatamente como um Whammy tradicional, como se você estivesse com o pé no pedal de expressão. Percebeu? E aqui você ainda tem a opção de escolher se você quer ele subindo ou descendo o tom, exatamente nessa opção de range. Para cima você percebe que o acionador sobe, quer dizer, o tom está subindo. Se eu coloco para baixo, o próprio pedal já me sinaliza aqui que o efeito está para baixo, então ele faz isso. E para finalizar o uso do pedal, ele tem a função de pitch, que eu vou determinar qual vai ser a nota que vai ser tocada aqui. Então aqui você percebe que tem um 2, um 4, um 5, o 7, a oitava escrito, 2 oitavas e oitava mais dry, ou seja, oitava e o som limpo. Aqui você precisa ter um pouquinho de conhecimento teórico agora de escala básica, porque isso aqui exatamente são as notas de uma escala maior. O 2 quer dizer segunda nota da escala. Por exemplo, eu estou em Dó, a minha segunda nota vai ser Ré. A única diferença está nessa sétima, que ela é uma sétima menor, ou seja, todas as outras notas são uma escala maior, mas a sétima eles resolveram fazer uma sétima menor. Eu vou colocar um loop aqui no pedal que eu já gravei com o baixo, então eu coloquei o afinador aqui do lado para ficar mais fácil de entender essa diferença de notas e como que o pedal funciona. Então o meu loop está em Dó, e aí quando eu for alterando as notas, vocês vão conseguir perceber
qual nota que ele alterou aqui, que vai ficar mais fácil de visualizar no pedal de afinador. Eu vou utilizar primeiro subindo os tons e com o meu acionamento momentâneo desligado. Então vou soltar o loop. Aqui é possível ver que a gente está o loop em Dó. Então acionando o pedal, subiu para Ré, um tom. Quarta nota da escala, Fá. Mais uma. Subiu para Sol. E aí, se eu fosse seguir a minha sétima maior, seria Si. Só que aí venho com uma sétima menor, que é exatamente Lá sustenido. Esse pontinho aqui no pedal significa ser o sustenido. Oitavando, vamos para Dó, 2 oitavas, ainda Dó, só que 2 oitavas acima. E aqui a gente consegue perceber que eu tenho a minha oitava acima e exatamente o meu som limpo. Agora eu vou usar rápido com as minhas notas para baixo, só para vocês entenderem a diferença. Já começa a ficar difícil de entender porque fica realmente muito baixo. O oitavador com som limpo para nota para baixo funciona muito bem. E aqui vai a primeira dica do pedal, que é exatamente essa. Você viu que você pode utilizar ele também como um drop tune. O drop é esse pedal também da Digitec, que ele vai diminuindo os tons de meio em meio tom. Então aqui no Ricochet a gente consegue também fazer isso. De vez em quando tem umas músicas que a gente precisa dropar, né, diminuir para Ré, ou às vezes até tocar com ela toda em Ré. Então o pedal também tem uma opção legal para fazer isso com o momentâneo desligado. Eu só não aconselho usar isso para muitos tons abaixo, porque até o drop ele tem essa questão. Mesmo sendo um pedal com tecnologia polifônica, ele ainda não fica tão perfeito se você diminuir muito. Então se você usar ali até um tom e meio abaixo, funciona muito bem. Com a opção do momentâneo ligado e as notas para cima, aí você tem o AMI tradicional. As formas que eu mais gosto de usar esse pedal é exatamente ele funcionando oitava abaixo junto com som limpo e ligado no sintetizador para criar esse efeito. Ainda com esse efeito de oitava abaixo e som limpo, é muito legal para improvisar também em partes mais agudas. Porque você consegue ter
a nota definida, mas ainda assim você tem o peso do contrabaixo junto. Ou se você quiser o efeito contrário, é só mudar a direção da nota. Eu uso esse pedal como se fosse um oitavador, que a minha intenção era comprar o POG, mas o POG é mais ou menos umas 5 vezes mais caro do que ele. Então, como ele já tem a mesma tecnologia polifônica, ele me serve muito bem. Em algumas bandas, principalmente quando tem só um guitarrista, eu faço uma divisão no meu canal através de alguns pedais que eu tenho aqui. Então eu processo todo esse canal como se fosse uma guitarra. Para quem conhece Royal Blood, isso não é nenhuma novidade, o Mike Kerr faz isso muito bem. Aliás, é nele que eu me inspiro para fazer esse tipo de coisa. E antes de finalizar, mais uma vez eu quero agradecer pela sugestão do assunto desse vídeo, que foi deixado novamente no comentário. Agradecer aos novos inscritos do canal também, sejam muito bem-vindos. E se você chegou até aqui, lembra de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você acha que precisa desse assunto. As minhas redes sociais também estão na descrição aqui do vídeo. Eu posto muita coisa legal no Instagram que não é assunto suficiente aqui pro YouTube. E se você tiver alguma dúvida, alguma vontade de fazer aula comigo, é só mandar um direct através do Facebook ou do Instagram. Obrigado mais uma vez e até a próxima.